espiritual. Jesus, amado irmão, ele bateu de frente com o mundo espiritual, ele enfrentou o diabo, ele enfrentou casta de demônio. Jesus, amado irmão, ele foi o professor do apóstolo João. E nós sabemos, amados irmãos, que tem 5 livros que carregam o nome de João, que João foi que escreveu. Primeiro o Evangelho, segundo as 3 cartas, primeira carta, segunda carta, terceira carta de João, e o livro de Apocalipse. E nós vamos observar que quando João escreve essa sua carta, a igreja primitiva estava passando por ataques espirituais tremendos. Então João, amado irmão, ele tem a preocupação de escrever à igreja, aos irmãos da igreja primitiva, para falar da batalha a qual eles enfrentavam, para falar, amado irmão, da batalha a qual eles vivenciavam, para falar, amado irmão, e alertar dos ataques espirituais do inimigo. E João, onde nós lemos aqui no capítulo 3, ele vai falar a respeito dos filhos de Deus. Ele vai falar, amado irmão, a respeito de quem é filho de Deus. E ele vai falar que o diabo também ele tem os seus filhos. Ele vai falar que existem os filhos de Deus e também existem os filhos do diabo. Aí quando nós vamos chegar aqui no versículo de número 8, nós vamos observar que ele vai dizer assim: olha, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amado irmão, nós vamos ver aqui que João vai dizer: aquele que comete pecado é do diabo. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos nesta noite: nós cometemos pecado, irmão? Nós cometemos pecado? Nós cometemos pecado. Mas o que é que significa quando João diz assim, quem comete pecado é do diabo? Ele está falando assim, amado irmão, não é a pessoa errar de forma ocasional, não. Ele está falando aqui, é a pessoa que vive na prática do pecado e não se arrepende dos seus maus caminhos. Não se arrepende dos seus pecados, porque a palavra de Deus, o próprio João vai falar, se nós falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos, e a verdade de Deus não está em nós. E João aqui está falando é da prática do pecado. Lógico, todos nós pecamos, às vezes por pensamentos, às vezes por palavras, às vezes por ações. Mas quando nós pecamos, o que acontece? O Espírito Santo trabalha sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, e nós chegamos diante do Senhor e pedimos perdão dos nossos erros, da nossa história. Então automaticamente Jesus, ele perdoa o homem, ele perdoa a mulher que se arrepende dos seus pecados. E aí nós vamos observar, amado irmão, que João, ele vai dizer que o Filho de Deus, Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós vamos ver que João vai dizer que Jesus, ele se manifestou com um propósito. Ele vai falar que a encarnação de Cristo, a vinda de Jesus, ela teve um propósito. E qual foi esse propósito? Este propósito foi desfazer as obras do diabo. Nós vamos observar que Jesus, ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. Nós vamos observar, amado irmão, que o diabo, ele faz as suas obras. O diabo, ele arquiteta as suas obras. Só que a palavra de Deus vai falar que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E por isso o Senhor colocou esse tema no meu coração, e o tema é desfazendo as obras do diabo. É o tema da mensagem para os nossos corações e para a nossa vida nesta noite, irmãos. E uma das primeiras obras do diabo, você pode estar perguntando quais são essas obras do diabo. Tem algumas obras, eu vou citar algumas aqui, mas não vou citar muitas para nós não sermos enfadonhos. Mas vamos abordar alguns pontos para falarmos quais são essas obras do diabo. E uma das primeiras obras do diabo, amado irmão, ela se chama o engano. Uma das primeiras obras do diabo se chama o engano. E nós vamos observar aqui
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nós vamos ver, amado irmão, que a palavra do Senhor